Estão lançadas, digamos assim, as bases para a nossa reflexão. É o propósito da conferência, refletir com diferentes entidades a questão das alterações climáticas. Do ponto de vista de método, vamos pedir que o protocolo faça chegar muito rapidamente às pessoas que têm interesse em intervir. Quem são as pessoas que gostariam de intervir? Por favor, podem colocar a mão no ar para facilitar o protocolo. Okay. De parte é a irmã Luísa de Souza. Rafael Bucanga. Estou presente. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a cidade da Boa Casa e também saudar, digamos, a juventude do CICA pelo trabalho que tem desenvolvido na província do Ambo e não só, sobre as alterações climáticas. E eu, como representante da Jura em Luanda, dou os meus parabéns e encorajo-vos a continuar, porque esta é uma preocupação de todos nós. De facto, eu estive atentamente na explicação dos preleitores, onde cada um de nós tem uma responsabilidade para impedir com que as alterações climáticas não tragam, digamos, desastre no nosso século. A questão que me chamou mais a atenção é que a quem podemos pedir, ou digamos, quem autoriza e quem abate. Pronto, essa questão chamou-me muita atenção porque, de facto, cheguei a uma conclusão de que também o governo sabe do abate das árvores e o governo nosso deveria tomar medidas de prevenção para que o abate das árvores não traga desastre no seio da juventude, no seio dos cidadãos, para que nos próximos 5, 4 anos, como se diz no Ambo, o Ambo, que é a cidade, portanto, frio, agora vai se tornar uma cidade quente, como Luanda, por exemplo. É muito grave. Também gostaria de, aconselhar o governo que, a par disto, poderia remover todas as indústrias ou fábricas que estão dentro das localidades, porque, de facto, também contribuem em alterações climáticas. Acho que é o tempo oportuno do governo também rever essas questões. Todas as fábricas estariam fora das localidades. Em suma, muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado, Sr. Rafael. Irmã Luísa de Souza. Prepare-se, Sra. Berta Chiquita. Obrigada pela oportunidade. Agradecer como foram presididos os 2 preleitores. E que Deus continue a lhes dar sabedoria em cada setor onde são representados. Eu gostaria de saber, diante deste fenômeno que é preocupação de todos nós aqui presentes e não só, já que as autoridades máximas, ou nacional, é que dão esta ordem e baixam para a província do Ambo, gostaria eu de saber, daqui da representante, que outros mecanismos têm feito para que esse mal possa ter um fim, já que isso é uma causa de todos nós. A senhora falou com relação ao uso do carvão, que é, no caso, a diminuição de preços ou mesmo incentivar a população a usar menos o carvão, de forma a evitar o índice elevado de abates de árvore para tal. Mas eu fiquei aqui a refletir, uma vez que no passado, e mesmo até nos timbos, o pessoal que lá está sempre usou a lenha. O pessoal sempre, quer dizer que o abate de árvores sempre existiu. Mas a diferença que sempre houve é que as pessoas abatiam, mas também acabavam plantando outras árvores.
Por isso, eu acho que aqui a questão não está num uso excessivo ou mesmo desincentivarmos o pressário, mas incentivarmos a nossa comunidade, a população, à plantação de mais árvores, de formas a substituirmos aquelas que nós estamos a bater. Agora, quanto ao representante do SICA, eu gostaria de saber, né, a nível das igrejas, as igrejas que representam e não só, se essas igrejas têm árvores, porque também é outro problema que nós temos aqui. Nós, como igreja também, e se calhar devia ser já um incentivo para todos nós aqui, que as igrejas, porque se nós estamos preocupados com isso, então a igreja deve ser um exemplo. Será que as nossas igrejas também têm árvore, mesmo cada igreja, as nossas igrejas locais? Porque nós compramos um espaço, começamos a construir a igreja e nós abatemos as árvores todas, não nos preocupamos também em plantar ali uma árvore e depois ficamos assim. Mesmo os fiéis também ficam ali durante 2, 3 horas a passar mal com calor, a passar mal porque todo mundo a respirar o ar do outro e é doença. Então queria saber qual é a realidade do âmbito e o que é que a igreja tem feito de formas a ajudar o Estado. Falou-se aqui, apontou algumas medidas de forma genérica, mas queria saber especificamente o que é que a igreja está fazendo. Não é? Nós viemos ali, ficamos assim um tanto quanto tristes, mas queremos saber o que é que a igreja está a fazer para ajudar então a ultrapassar essa situação. Obrigado. Obrigado, reverendo. Tárcio Joaquim. Senhor Tárcio, e prepare-se o senhor Pedro Antônio. Ok, muito bom dia a todos os presentes. Bem, a minha questão é o seguinte. O representante do SICA pronunciou-se dizendo que quando há o abate de árvores, apresenta-se a autorização do Ministério da Indústria, certo? E disse que as direções provinciais, numa questão de hierarquia, estão abaixo do Ministério. Agora eu gostaria de saber se não existe um órgão fiscalizador para, muitas das vezes, ver se aquela autorização é legal. Percebe-se que o Estado age de acordo com o princípio da legalidade. Então, acredito que se houvesse um órgão de fiscalização, poderia-se proibir o abate das árvores que é feito na província do Ambo. E outra coisa também, e acredito se o Ministério do Ambiente estivesse também agindo como fiscalizador, poderia proibir o abate que é feito na província do Ambo. Muito obrigado. Obrigado, Tárcio. Senhor Pedro. Muito obrigado. Eu gostava mais uma vez de agradecer o fato de nos terem convidado e os esforços que a organização está desempenhando para discutirmos de um tema muito importante. Nós, a JMPLA, agradecemos o convite. Para dizer o seguinte, o primeiro aspecto que eu gostava de aqui referenciar é que na abordagem dos dois pré-eleitores eu acho que foram muito profundos, mas ao mesmo tempo seria bom se, ao concluírem o trabalho, apresentassem a sugestão de quais são as áreas que poderiam, se calhar, colocar essas empresas, porque em quase todo esse trabalho vimos que há mais abate de árvores. Creio eu que se no trabalho indicassem as áreas que provavelmente não temos um excesso de árvores, seria muito bom. O que me pareceu que se calhar não foi apresentado aqui essa sugestão. Por outro lado, relativamente ao consumo do carvão, como já disse um outro indivíduo que interviu, para dizer o seguinte, a província de Luanda só acaba por ser a província que mais consome devido à sua densidade populacional. E sabemos que os principais clientes acabam por ser as famílias, as pessoas que realizam o casamento, as famílias enlutadas, porque o carvão é muito usado principalmente em cerimônias deste gênero. Relativamente à questão da autorização ou não, me parece que há aqui uma descoordenação
quer do Ministério do Ambiente e quer das direções provinciais, porque até onde todos nós sabemos, os ministérios têm os seus conselhos conceptivos. E não é bom, não é, numa pesquisa pública, ouvirmos que as direções provinciais não têm tido aquele intercâmbio, se calhar, de averiguarem quem autorizou. Relativamente às empresas e à comunidade, eu creio que será de bom tom se de facto a nível do SICA incentivarmos, não é, quer a nível das escolas, e é bom que os estudantes tenham esse princípio de plantação de árvore, incentivarmos isso até aos encarregados de educação, que na verdade será a melhor forma de compensarmos o abate de árvore, porque apesar de vermos a distribuição massiva de árvores, em consequência também tem algumas vantagens. Prova disso é que as cadeiras que nós estamos sentados, parte delas foram constituídas de madeira, não é? Pois, se vermos este processo, temos que compensar com a plantação de árvore. Eu acho que essa seria a medida mais adequada, se de facto as empresas notificadas sejam incentivadas obrigatoriamente a continuarem a repor as árvores através de plantação. Obrigado. Muito obrigada. Primeiro, parabéns aos dois palestrantes. Quero também dizer a SICA muito parabéns, sobretudo ao Departamento da Juventude, porque até agora eu acho que esta conferência este ano deu um salto qualitativo muito importante em relação à conferência do ano passado. Isto merece ser dito, acho eu. Eu tenho uma pergunta ao jovem Chitão. Eu sei que vocês, para poder apresentar o que apresentaram aqui hoje, utilizaram uma ferramenta, uma abordagem, não é? Bastante nova. Seria talvez interessante saber um bocadinho mais sobre como funciona esta metodologia ou ferramenta também, né? A dona Susana Chipitia já foi dito aqui também, eu achei bastante assustadora ou preocupante, digamos, não é? A falta de coordenação que parece haver entre as várias entidades do governo, tanto dentro da província, imagino também que entre a província e o nível central. Seria interessante, como alguns dos outros convidados também ressaltaram, saber um bocado mais sobre o que estão a tentar fazer para coordenar melhor isto. E pronto. Estou muito ansiosa de acompanhar o grande trabalho que vocês estão a fazer também. Muito obrigada. Obrigado. Senhora Cristina. Pode-se preparar o senhor Pedro Dias. Bom dia, irmãos. Primeiramente, agradecer aos irmãos do AMBO pela apresentação. A minha pergunta vai direcionada à irmã Susana. Diante desta situação que a província do AMBO está a viver, o que o Ministério do Ambiente pretende fazer? Obrigado, Cristina. O senhor Pedro Dias. E prepare-se depois a senhora Isabel Ferreira. Obrigado. A minha primeira pergunta vai ser dirigida ao irmão Adelino Chitão. Quais são as possíveis soluções apontadas pelos irmãos do AMBO para a reflorestação das zonas abatidas? É necessário agir, sim. Também concordo. Mas que impacto terá a nossa ação, tendo em vista a invasão administrativa, se assim podemos considerar, as famosas licenças que têm vindo do Ministério? A dona Susana Catia queria colocar a seguinte questão. Qual tem sido o posicionamento da direção que representa diante do incumprimento das empresas que têm
abatido árvores e não têm reposto, ou seja, não têm contribuído para a reflorestação das mesmas. Obrigado. Obrigado, Pedro. Senhora Isabel. Obrigada, mesa, obrigada a todos. Realmente é um assunto importante, de caráter muito generoso para nossas populações. Eu vou diretamente à responsável do Departamento do Ambiente do AMBO. Segundo a nossa representante, falou-nos sobre o abate das árvores para o fabrico do carvão, uma coisa que já foi repetida várias vezes, sim senhora, mas quero saber da senhora. Nós sabemos que a maior parte da nossa população é rural, e lá no interior mesmo, no interior, nós, posso bem dizer, eu própria sou uma das filhas vindo do interior, e o carvão foi um dos sustentos, que até agora continua a ser, de grandes famílias para educar os seus filhos. Como poderá ser, sabendo que a província do Ambo dita de que muitas das... vamos deixar de fazer pouco uso do carvão, sabendo que esse produto tem sido uma fonte das famílias. E também para poder passar, vamos fazer com que vamos manter um bocadinho de mais atenção, porque como disse a peça teatral, ainda fico assim em confusão para poder saber melhor sobre este problema de devastação do ambiente. Mas como temos aqui o segundo painel, onde estará presente o representante do Ministério da Agricultura e também o representante do INAMET, poderá nos dar melhor esclarecimento sobre esta questão e o que tem se feito quando a sede nacional é que autoriza e a província nada tem a fazer por isso. Obrigado. Obrigado, senhora Isabel. Bom, para terminar, temos mais dois participantes. O senhor José Silva e depois, para terminar mesmo, o Hans Christian. Mais uma vez, boa tarde a todos. Primeiro, felicitar as apresentações pelo trabalho feito. Queria perguntar, primeiro ao Adelino, quais são as dificuldades que tiveram nesse trabalho? Sobretudo, trouxe aqui um exemplo, uma referência do que disse o SOBA, mas a nível das empresas, conseguiram ouvir essas empresas? E do SOBA, qual é a relação que existe entre a comunidade e essas empresas? Há algum trabalho de responsabilidade social, alguma atenção a essas comunidades das empresas que exploram nesse local? Em relação à escolha do Catiungo e da Umbala Mbunjo, será dos locais mais afetados pela desflorestação, porque da informação que temos é que neste momento a província do Ambo, depois de se calhar Kwanza Sul e Uís, são das zonas mais afetadas no país pela desflorestação e também Kwanza Norte. Há outras zonas também muito afetadas a nível da província, ou este é que estava mais próximo, ou é que tem maior problema. Para a Susana, penso que tenho feedback, algumas questões fiquei ultrapassado, mas sabemos que há pouco tempo foi criada uma comissão multissectorial provincial para trabalhar na definição e também na organização em relação à concessão da exploração florestal em alguns polígonos. Eu queremos saber se já existe algum resultado do trabalho desta comissão, se tem trabalhado de facto. Sabemos que, inclusive, com a criação da comissão ficou proibida durante algum tempo a exploração, parece que essa informação que tivemos. Queremos saber se realmente pararam de explorar até essa comissão começar a funcionar, ou se continuam a explorar. No fim, a Susana apresentou aqui, a doutora Susana, ou a engenheira Susana apresentou aqui alguns dados relativamente à educação ambiental e a conclusão, mas eu volto a frisar um aspecto que já foi dito aqui por um dos participantes, a questão da fiscalização. Não falou muito nas medidas de fiscalização a adotar, que se calhar podiam ser mais esforçadas na articulação entre as várias direções provinciais e também os órgãos centrais. Eu refiro no caso da indústria e também do ambiente e do próprio IDF a nível central.
Obrigado. Obrigado. Global. Sobretudo, temos países como o Brasil, Congo, Indonésia, países que têm muita floresta e onde a deflorestação está a ter um efeito global, no clima global. Até na Noruega sentimos as mudanças climáticas devido à deflorestação em várias partes do mundo. Então, era só apenas para dizer que este é realmente uma marca, um problema global e não só local. Muito obrigado pela atenção. Relativamente à fiscalização, nós temos atuado a fiscalização do ambiente, a Polícia Econômica, o IDF, mas o grande problema que se põe na província é que muitas em termos dessas autorizações que as empresas têm, são florestas que não são como é que eu posso dizer? São florestas consideradas florestas privadas. São florestas que pertenciam à antiga empresa celulose e florestas que pertenciam ao século B. Eles dizem que têm o direito sobre elas porque foram eles que fizeram essa plantação e por isso têm a autorização de conceder as licenças por corte. Uma parte das florestas também pertence ao Ministério da Indústria e o Ministério da Indústria tem o objetivo de cortar todas, mas com o compromisso de voltar a replantar. Então, o nosso problema às vezes prende-se nisso. Nós vamos fiscalizar, as empresas têm a documentação legal que os autoriza a fazer o corte e em alguns casos pagam uma taxa que eles pagam ao IDF e nesse recibo, nesse documento, vem que essa taxa inclui o reflorestamento. Então eles dizem que nós cortamos, mas pagamos a taxa para reflorestar, por isso não é da nossa competência o reflorestamento. O IDF é que tem a responsabilidade de reflorestar. Em algumas empresas que têm elaborado estudos de impacto ambiental em que o Ministério do Ambiente concede licença, a estas empresas, elas têm o compromisso mesmo de reflorestar. A estas nós podemos dizer que não em 100%, mas em 60% a 70% estão a fazer o repovoamento. Mas para nós às vezes é muito complicado porque nós, em certas florestas, temos o caso desses alguns trabalhadores da antiga celulose, que eles reclamam mesmo esse direito de estarem desempregados, não terem outros meios e fazem esta venda. Agora, em relação a quem autoriza e quem... isso depois fica sempre... Temos essa confusão. Eles autorizam porque são os proprietários das florestas e o IDF é o instituto que fica com a parte da reflorestação. A ele que dá o direito de voltar a reflorestar. Relativamente à questão do carvão, o problema do carvão agora não é porque as nossas comunidades rurais utilizavam mais a lenha. A lenha é um ato cultural que eles têm. Nós já tentamos falar com a Sonangol de incentivar a disponibilização de mais gás para essas comunidades, mas para eles o carvão não, a lenha é uma questão cultural. Sentar-se à volta da lenha, fazer uma fogueira é uma questão cultural. Mas o que eles usam é a lenha. E a lenha eles apanham na recolha dos galhos secos que ficam ali à volta. Agora, para o carvão não. Porque o carvão elas abatem 2 hectares. Independentemente do tamanho das árvores, elas cortam, fazem as pilhas e fabricam o carvão. E vão fazendo, cortam aqui 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare. Só que como a nossa floresta autóctone é de muito difícil regeneração, no prazo de 10 anos a floresta não atinge o seu estado de clímax, o seu potencial, não atinge. E elas, já naquela fase delas voltarem a cortar.
O carvão não é uma questão das populações de lá, o carvão é mesmo o negócio para mandar para fora. O carvão que é mais consumido, o carvão que é mais fabricado não fica na província. Não é para eles, é para vender. É do dinheiro do carvão que eles se sustentam. E por isso é que nós não podemos dizer que nós queremos indústrias no Ambo, porque há falta de emprego. A indústria vai ser prejudicial ao ambiente, vai poluir. Mas podemos, em contrapartida, plantar. Só que a nossa floresta autóctone é muito difícil de plantar. Nós vamos ter que optar em plantar a floresta exótica de pinheiros, eucaliptos, só que nós também poderemos também, em termos ambientais, estar a perder o que é o nosso patrimônio genético. Depois, eu não gostaria de ver a província do Ambo com florestas de eucalipto e pinheiros só. Não, porque não é o nosso patrimônio genético, não é a nossa biodiversidade. Nós queremos florestas com grandes índices de biodiversidade. Essas florestas exóticas não têm o mesmo índice de biodiversidade que nós queremos. Porque se um dia houver uma doença que vai dizimar todos os eucaliptos e pinheiros, nós também vamos perder, por este lado vamos perder. Já a nossa floresta autóctone não, temos várias espécies, cada uma com o seu extrato, cada uma com a sua função, e se houver uma doença nunca há de dizimar todas. Irão haver sempre plantas que vão competir e vão poder vencer, ganhar e acho que era... eu acho que não existe bem uma falta de coordenação entre as entidades. Só que o problema que se põe é que cada uma faz a sua parte. Talvez nós tínhamos que coordenar mais as nossas ações, talvez, acho que seria uma solução. Não sei se consegui responder Pois, o posicionamento. Relativamente ao carvão, nós estamos a trabalhar com o Programa das Nações Unidas, o PNUD, para implementar a partir do próximo ano, se for aprovado o projeto, de um forno melhorado para o fabrico do carvão. Com este forno, as populações vão continuar a fabricar o carvão, mas já não será com o mesmo método que eles adaptam agora. Com estes fornos podemos recolher alguns galhos, como eles fazem, da recolha dos troncos caídos e alguns, em vez de cortar a árvore, cortar alguns galhos. E este forno permite o fabrico do carvão em aproveitamento de 100% do tronco, independentemente do seu tamanho, consegue-se aproveitar 100%, porque neste fabrico que eles atualmente fazem, quase 60% é perda, é lixo, é carvão que não tem aproveitamento e não serve para a venda. Acho que era... Muito obrigado. Passo então a palavra. Dando um checkmate nas questões colocadas, começo pela questão colocada pela irmã Berta. A irmã Berta Semente tratou de nos ajudar. Nós agradecemos e vamos fazer questão de incluir a juventude toda neste projeto. Pastor Vladimir, a nível das igrejas representantes, tem árvores, que ações temos estado a fazer? O que a igreja tem estado a fazer? Muito bem. Na consulta, naquilo que é a nossa visão em relação aos projetos arquitetônicos das igrejas, aqueles que nós temos a possibilidade de ver, e nós vemos a aparição de árvores, mas em algumas delas nós não encontramos árvores. Porém, nós sentimos também, e em grande escala, a vontade e a efetivação desta vontade por parte das igrejas em poderem colocar árvores a seu redor. Claro, a nossa ação começou. Somos a representação desta igreja.
E o que é que nós queremos fazer? Este aqui é como que o primeiro passo dos muitos passos que haveremos de dar. Então, começamos agora para depois fazermos uma inclusão daquelas instituições afins, começando pela própria igreja, para que a igreja seja o principal, tanto idealizador e efetivador deste nosso projeto. Portanto, é por ali, essa é a nossa ideia. O caso do... existe... Ok. O caso que apresentou a nossa irmã Videk, falar sobre a funcionalidade da ferramenta que nos foi apresentada, como funciona. Sim, nos foi apresentada uma ferramenta com a qual nós trabalhamos, só que a determinada altura nós sentimos que aquela ferramenta não é um contexto estritamente de alterações climáticas. Sentimos que a determinada altura a ferramenta nos leva para um caso de... Como é que é? Queremos ajudar aquela população através da entrega de, por exemplo, produtos, enfim. Porém, ela tem a possibilidade de implementação. Porque nós, com aquela, nós detectamos os perigos, as possibilidades de solução e, inclusive, as alternativas possíveis para podermos dar solução aos problemas identificados. Na verdade, nós não tivemos grandes dificuldades para trabalhar com aquela ferramenta e pensamos que, independentemente de termos apresentado da maneira como nós apresentamos, aquela ferramenta está preenchida e a dada altura veremos de direcionar para a devida averiguação. Porém, para um projeto como este, que é de alterações climáticas, aquela ferramenta é abrangente. É como se falarmos de um projeto que inclui Cruz Vermelha para poder ajudar naquela altura, mas é muito aberto. Quais são as possíveis soluções que nós apresentamos? Falava o irmão Pedro Dias. Bem, a possível solução, nós começamos pela educação ambiental ou educação familiar. Nós queríamos que trabalhássemos primeiro com as crianças, ali no seu familiar, para que essas tivessem a possibilidade de melhor implementação daquilo que aprendem enquanto jovens. Por isso nós passamos em revista o texto de Provérbios 22:6. Instruir o menino para que quando adulto não possa se desviar. Quer dizer, educar a criança para não bater o homem. Outra questão é o incentivo de plantação de árvores frutíferas. Só tenho 2 minutos. Mas eu falei pouco no primeiro aspecto. Está bem. Árvores frutíferas. Incentivando as pessoas a plantarem árvores frutíferas, eles se sentirão um pouquinho mais motivados, porque é uma árvore que lhes vai facilitar ter frutos e que vai facilitar também vai facilitar a vida deles. Então, têm maiores possibilidades de plantarem árvores e arborizarem naturalmente o ambiente. Que impacto terá a nossa ação? Claro, assim, a priori, parece ser uma ação muito pequena, mas que pode ter um impacto maior. Tem-se dito, água mole, pedra dura, bate até que fura. As formigas são pequenas, mas fazem coisas gigantescas. Vamos acreditar que consigamos fazer. O caso do irmão José Silva. Quais as dificuldades que tiveram? Primeiro assunto foi a identificação do local. E acho que essa seria já a questão para responder a terceira questão, porquê da escolha do local. Porque o Ambo é uma província com muitas áreas de florestas, ou muitas florestas. Para identificarmos um local, nós precisávamos primeiro ver qual é o objetivo central deste assunto, desta conferência, ou deste assunto em geral, que é o impacto da desflorestação, ou o impacto do problema na vida das populações. E nós achamos que, depois de uma pesquisa prévia feita, nós sentimos que o Sanguengue, ou seja, Mbalambunju, era das zonas mais afetadas, porque ouvimos que haviam casas que haviam sido devastadas pelos ventos. Então, achamos por bem eleger este local e
trabalharmos ali. Então essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a deslocação. O acesso não é muito fácil, porque é muitas lamas, o Ambo chove muito, e passar por estas zonas, para os nossos carritos, eles acabam mesmo enterrando ali. Nós temos que deslocar de Caxiungo até a zona de motorizadas. Então essa foi das outras dificuldades. Que relação existe entre a sociedade e as empresas? Abordamos, já vou terminar, abordamos alguns populares e eles dizem que não estão satisfeitos com a situação. Inclusive, também abordamos o regedor. Também demonstra insatisfação relativamente a este processo em curso. E uma das empresas que nós tentamos abordar foi a empresa chinesa, que não nos autorizou sequer arrancar deles alguma palavra. Portanto, não houve uma boa relação entre nós e ela. Porém, nós acreditamos também que este é um projeto assim a começar e que nos próximos tempos teremos que ter esta possibilidade de abordarmos as instituições, né, as empresas, as instituições, se calhar já abordadas, e também a população. E também vermos qual é a relação que vai existir entre eles, porque eles vêm ali para poderem dar emprego, e as populações às vezes querem emprego, mas só que os chineses não pagam muita coisa, dificulta-lhes, por isso que alguns saem dali e vão para as províncias, para a sede da província, para poderem então trabalhar com motorizadas e sem carta de condução, acabam acidentando e, enfim, dificulta. Falei das províncias porque dizem que aqui no país não está nas províncias. Porém, já para terminar, né, conservar o meio ambiente é conservar a vida e também responder ao apelo de Deus, cuidar do ambiente. Muito obrigado. Obrigado, Adelino. Bem, já não temos tempo mesmo, terminamos. Esperamos que as questões tenham sido respondidas de forma direta ou indireta, mas o painel não pretende esgotar o debate. Vamos ter outros momentos para continuar a debater e vamos ter, se calhar, outras ocasiões para encontrar eventuais saídas do ponto de vista de intervenção ou de ação concreta neste domínio. Um agradecimento particular à senhora Susana e também ao irmão Adelino. Salve de palmas, terminamos a